Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso é o nosso Deus. Bom render graças ao Senhor. Bom poder louvar o Senhor. Bom podermos compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Nós convidamos você para meditarmos Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Amém? Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela venha, Senhor, produzir em nós a fé, a certeza, a esperança que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a vida, para a família de cada um. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos que vem a tua palavra trazer tudo o que nós precisamos para esse dia, para esse tempo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Poderoso é o nosso Deus. E quando Jesus, ele convida os discípulos, ele entra no barco e toma essa decisão para que eles fossem para o outro lado do mar, porque eles tinham uma missão para cumprir, e era em Tiberíades, no território de Gadara. Era uma tribo de Gade que é próximo ali, que estende desde o leste do Jordão. E quando ele tinha o propósito, Jesus, de ir nesse local com os discípulos, o propósito era resgatar duas pobres criaturas que estavam com uma legião de demônios. E Jesus, ele foi desafiado naquele lugar com os discípulos para cumprir esse desafio. Ele foi, sim, colocado ali uma oportunidade, um momento para acrescentar a fé dos seus discípulos, para acrescentar os desafios onde acrescenta a nossa fé. E por que ele optou ir por água e não por terra? Porque não ia fazer muita diferença. Mas ele decidiu cruzar o lago para que ele pudesse dar a oportunidade de se manifestar como um Deus que tem o poder, que tem tudo sobre o seu domínio. Amém? E quando ele dá continuidade ali desse desafio para que os seus discípulos entendam o quão importante é para ele, como homem também, Jesus, ele indo para esse lugar, e naquele momento ali, quando ele optou por água, quando ele optou pelo mar, ele não foi num barco, num iate de passeio, ele foi no barco dos seus discípulos, e aonde ele convidou os discípulos para essa experiência, para esse momento que seria importante para a vida deles, para o futuro deles, e aonde eles se mantiveram junto a ele, enquanto quantos ficaram para trás, sobre a terra firme, sobre um chão que estava ali, posto ali, preparado, estável. Mas perceba que nesses momentos somente serão considerados verdadeiros discípulos aqueles que desejam ir para o mar,
seguir Jesus, independente dos perigos, das dificuldades, dos desafios. Muitos ficariam satisfeitos em ir por terra, pelo caminho da terra, que era mais tranquilo, podia dar mais, aparentemente, segurança, mas Jesus, ele tem ali a oportunidade de demonstrar que há um Deus para também aqueles que viviam da pesca, saber que quando eles saíam e tinham algumas dificuldades, poderiam confiar nesse Deus. E no mar se levantou uma grande tempestade, no versículo 24. Você já parou para pensar, será que Cristo não poderia ter providenciado, antecipado a essa tempestade e não passar por aquele momento? Será que ele não teria esse poder? Teria. E esse acontecimento foi justamente para demonstrar para os seus discípulos, para confirmar a fé, que como que ele cuida de cada detalhe, como ele cuida da sua vida, como ele cuida de cada um de nós. E Cristo, ele demonstra para nós como que nós devemos reagir, como que nós devemos, qual a nossa atitude, aonde que está a nossa força, aonde que está a nossa fé diante da circunstância. Jesus Cristo, ele estava dormindo durante uma tempestade, mas nós nunca lemos sobre isso, Cristo dormindo, exceto nessa vez aqui. Por quê? Porque ele sempre estava em vigília, em oração, durante a noite, e a forma como ele dormia, para que ele demonstrar que era de fato um homem que estava cansado, que estava sujeito a situações do dia a dia, e ele não tinha a culpa, não tinha um medo interior para perturbar o sono dele, o repouso dele. E é isso que ele quer demonstrar para os seus dias, que ele quer falar para nós. Que nós, aqueles que podem descansar a sua cabeça sobre o travesseiro, é somente com a consciência limpa. E ele tinha esse entendimento. Que ele podia dormir durante uma tempestade. E ele estava dormindo ali para ver como que eles iriam se comportar. Ele estava dando uma oportunidade para exercitar a sua fé. Como que eles deviam se comportar diante dos desafios. Como que nós nos comportamos hoje diante das dificuldades, dos desafios? Qual a nossa posição? Qual a nossa atitude? Da onde que vamos extrair essa força? A força do cristão. E quando ele coloca ali os discípulos, para onde eles deveriam ir? No versículo 25. E eles estavam com medo. Eles estavam... E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Olha o que estava acontecendo. A forma como eles oram. Como que você ora diante de uma situação? Aqui eles foram provados e estimulados a orar, a clamar por Jesus, que estava próximo. Quantas vezes nós podemos deixar de clamar por Jesus, Ele estando no nosso lado? Quantas situações acontecem? E os discípulos aqui, eles têm a oportunidade de fazer essa oração. Olha que oração maravilhosa. Senhor, salva-nos que perecemos. Qual é a oração deles? Senhor, salva-nos. Por que que eles pediram para salvar eles? Porque eles acreditavam que somente Jesus podia salvar. E eles pediram que Ele o fizesse. Peça para o Senhor, diante das situações, não só de uma dificuldade, mas pedir para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida, no livro dos vencedores, confessar Jesus como Senhor e Salvador.
Essa é a missão de Cristo, que ele veio para o mundo para salvar. Mas somente aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Amém? Atos capítulo 2, versículo 21. Aqueles que, pela fé, estão interessados na salvação eterna, preparada por quem? Por Cristo. Essa é a instrução que ele tem para nós. E com humildade, com confiança, nós clamarmos por ele, recorrer a ele. Uma oração simples. Senhor, salva-nos que perecemos. Eles chamam por quem? Pelo Senhor. Chamam o Senhor. Primeiro eles chamam Senhor, depois salva-nos. Cristo não vai salvar ninguém, a não ser que cada um tenha esse desejo no seu coração de aceitar como Senhor e Salvador. E quando eles dizem perecemos, representa o quê? Medo. A condição que eles se encontravam. Estavam perdidos, estavam perecendo, mas eles sabiam que tinha alguém próximo que podia auxiliar, que podia nortear a vida deles para sempre. E com humildade, eles pediram para Jesus, eles clamaram: nós perecemos se tu não nos salvares. Portanto, olha para nós com a misericórdia, olha para os nossos medos, olha o que passa no nosso coração. Eles não ficaram restritos a um medo de clamar a Deus, de clamar a Jesus, de colocar como eles se encontravam naquele momento. Eles eram homens que estavam ali acostumados com o mar. Como lidar naquela situação? Eles não tinham a forma de lidar. Por mais que eles tivessem o conhecimento, eles tinham alguém que tinha poder, que tinha graça e que estava no lado e que com certeza socorreu eles. E esse mesmo Jesus, ele está disponível para todos nós, quando nós invocar, quando nós clamar, quando nós desejar do nosso coração, convidar ele para ser o nosso Senhor e Salvador. Quantas situações! E ele repreendeu os discípulos no versículo 26. Por que temeis, homens de pequena fé? Olha só, homens de pequena fé. Eles sabiam o que estava acontecendo. Jesus tinha tudo sobre o seu domínio ali. E ele não censura por perturbar Jesus, por perturbar a forma como eles falam, mas porque eles tinham medos, eles se inquietaram. E quando Cristo, ele reprovou primeiro e depois ele salvou. Olha como que Jesus abordou, fez essa abordagem, o método que ele usou. Ele nos prepara para receber a sua misericórdia. E então ele vai conceder. Por quê? Porque ele diz, por que temeis? Os discípulos estavam com ele estava sendo instruído por Jesus. Mas mesmo assim, eles sentiram medo, mesmo Jesus ali junto a eles. Então, o que Jesus faz aqui? A descoberta de Jesus aqui é da fonte dos medos dos discípulos. Ele diz, homens de pequena fé. Muitos que têm uma fé verdadeira, em situações são fracos nela. E por esta razão aqui que a fé, ela vai trazer o quê? Proveito, vai trazer ali uma força, vai despertar, vai ativar. Era isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. A forma como ele encontrou aqueles homens, eles estavam inquietos. E a tendência, quando a pessoa ela de se inquietar com os medos, é justamente numa tormenta, num dia de tempestade, de ventos fortes, que não estão de acordo, que vai ter as conclusões
que vai piorando, e esses medos são colocados à luz de Jesus aqui. A tempestade. E aqui eles puderam ver que seria uma âncora para que eles pudessem permanecer, para que eles pudessem confiar e crer através da oração, uma oração. Senhor, salva-nos. Isso é pela fé, que nós podemos ver que através dessas tempestades, a margem tranquila vai encorajar com a esperança de que chegaremos sim, chegaremos a um lugar, a um vento favorável que está soprando hoje na sua vida, diante das situações que estão acontecendo. Esse temor que os discípulos de Cristo, em meio a essa tempestade, gerando incredulidade, coisas desagradáveis, Jesus, ele repreendeu os ventos. Ele age como o Deus da natureza, mostrando a sua soberania, o poder que há no nome de Jesus. E esse mesmo poder que aplica dos ruídos dos mares, o ruído das suas ondas e a confusão desse medo, está lá no Salmo 65, verso 7. Então considere, como que as situações hoje estão acontecendo? E quão eficaz nós podemos ser, buscando, clamando esse nome poderoso, o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder sendo liberado todos os instantes. E eles estavam aqui acostumados com o mar. Mas observe, muito importante, que eles construíram e falaram a admiração que eles tinham por Cristo. Que homem é este? Que homem é este? Ninguém é tão sábio, tão poderoso, tão amável como ele, que ele tira de uma situação difícil, ele extrai ali a fé, a força que está dentro de cada um dos seus discípulos e dentro de cada um de nós. E eles dizem com admiração, até os ventos e o mar lhe obedecem. Essa admiração, Cristo, ele deve ser admirado por ter esse poder em todas as situações da nossa vida. Ele tem, sim, a solução. Ele é a solução. E ele nos coloca essa certeza de confiar. Por quê? Não sabemos para onde vai o vento, João 3,8, e muito menos podemos controlar. Mas tem um Deus que é soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o controle, que tem o comando, que tem a palavra, que tem a sentença de vitória para todos nós, aqueles que entregar sua vida para Cristo, que buscar de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Porque Ele está acima de tudo. Eleve os olhos para o alto, que é da onde vem o nosso socorro. Eleve os olhos para o alto, Salmo 121. E com certeza, Deus está concedendo a você o favor, a graça. Amém? Creia. A sua força, a força está dentro de cada um, a fé que está dentro de cada um de nós. A atitude diante das dificuldades, da tempestade é fundamental. Qual? Tranquilidade. Calmo, sereno, em paz, confiança. Confiança é o ato de acreditar. Confiança é o ato de você, de nós acreditarmos. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Amém? Glória a Deus. Deus te entrega hoje mais força, uma arma poderosa para você conquistar, para você não retroceder,
para você ter a sua mente organizada, os seus pensamentos organizados diante das situações. Ele vai colocar os caminhos aplanados, pensamentos construídos, organizados, confiante. Sempre. Nada vai resistir. Por quê? Mas nós precisamos ser forte. Seja forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajosa. Glória a Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco, falando como nós devemos nos comportar diante dos desafios. Diariamente nós somos desafiados, nós somos, Pai, colocado à prova e nós temos a certeza que com Cristo nós somos mais que vencedores. Que o Senhor esteja proporcionando esse entendimento, colocando essa certeza, a Tua palavra sendo ativada na vida, na família de cada um, toda a resistência, todas as turbulências agora que sejam destruídas, que sejam aniquiladas, todo o medo, toda a incredulidade, toda a falta de fé, que seja destruída, destituída da vida, da família, de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que está agora, que está unido, que está clamando, que está, Pai, colocando os seus desafios, colocando, Pai, as tempestades que têm acontecido, sabendo que o Senhor é poderoso para acalmar, para trazer a paz, para trazer a sabedoria, para lidar, Senhor. Visita cada lar, cada família, aonde, Senhor, os filhos estão revoltados com os pais não estão tendo paciência para lidar com seus filhos. Senhor, nós oramos para que haja paz na família, no relacionamento conjugal. Coloca, Pai, a Tua calmaria, Senhor, que haja, Pai, um coração de entrega, um coração disposto a ceder. Nós não aceitamos, Senhor, toda obra de divórcio, de separação, de adultério, que seja destruída em nome do Senhor Jesus. Que venha a Tua graça, que venha o Teu favor, que haja esse temor a Ti, essa confiança de clamarmos esse Deus Todo-Poderoso, assim como os discípulos clamaram a Jesus, fizeram daquele momento, daquela situação, uma oração: Senhor, salva-nos, porque vamos perecer, estamos perecendo. E quando eles clamaram a salvação, a intervenção, o milagre aconteceu, o mar se acalmou, a tempestade se acalmou, e nós clamamos agora, aonde porventura tem esse indício de tempestade, que seja cessado agora, que seja colocado a Tua paz, a Tua calmaria, a solução, o Teu amor, liberando o Teu favor na vida, na família, nos empreendimentos, no ministério, no chamado de cada um. Espírito Santo esteja ministrando, Espírito Santo esteja envolvendo agora cada pensamento, que sejam colocados cativo à obediência da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, oramos abençoando cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus, nós cremos no Teu poder, no Teu Espírito Santo, tocando, falando, convencendo cada um, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino, que venha o Teu governo agora sobre cada vida, cada família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê ânimo, esperança, em nome de Jesus. Amém e amém.